Pare de tentar se encaixar. O silêncio é a sua maior vantagem. Você passa a vida tentando se encaixar e nem percebe o momento exato em que começou a encolher para caber em espaços pequenos demais para sua verdadeira dimensão. Isso acontece de forma silenciosa, quase imperceptível. No início, você acha que está apenas sendo educado, apenas se adaptando, apenas evitando conflitos desnecessários. Só que, aos poucos, esse apenas vira uma coleira emocional. Você aceita comentários que te diminuem porque não quer parecer sensível. Aceita situações que te sufocam porque quer manter uma aparência de maturidade. Concede terreno, cede espaço, recua um pouco mais a cada dia e quando finalmente olha para si mesmo com sinceridade, percebe que já não sabe onde termina sua autenticidade e onde começa a persona criada para agradar os outros. Esse processo é tão comum que quase ninguém reconhece o dano causado. E o dano não é pequeno. Ele afeta sua confiança, seu senso de identidade e até sua capacidade de tomar decisões sem consultar mentalmente a reação de todo mundo ao seu redor. Você substitui o que pensa pelo que imaginam que você deveria pensar. Substitui o que quer pelo que consideram aceitável você querer. Substitui sua voz por ecos de opiniões que nunca foram suas. A adaptação vira submissão, e a submissão vira um hábito tão automático que você nem percebe que está vivendo para atender padrões que não escolheu conscientemente. A grande armadilha desse comportamento é que ele parece inteligente no começo, parece socialmente seguro, parece estratégico, mas a longo prazo destrói qualquer chance de crescimento pessoal. Porque o preço de se encaixar é sempre pago com a sua própria essência. E no fim das contas, ninguém se sente completo quando vive uma vida emprestada. Ninguém conquista respeito tentando evitar qualquer forma de julgamento. Ninguém cria algo grandioso imitando a multidão. Quanto mais você tenta se moldar, mais se sente deslocado. Quanto mais busca a aceitação, mais percebe que nunca é o suficiente. Quanto mais tenta agradar, mais descobre que o respeito nunca nasce da submissão, mas da presença firme de alguém que não negocia quem é. É aqui que surge a pergunta que derruba máscaras. Por que você tenta ser aceito por pessoas que nem conseguem aceitar a si mesmas? A maior parte das pessoas vive perdida dentro da própria mente. Tem medo de errar, de ser julgada, de ser esquecida. Elas projetam esse medo nos outros porque não conseguem lidar com as próprias inseguranças. A verdade é que ninguém no mundo sabe ao certo o que está fazendo. Todos fingem alguma segurança para sobreviver. E você teme o julgamento de pessoas que estão tentando esconder os próprios fracassos internos. O resultado é um teatro social em que todo mundo finge que sabe quem é, enquanto secretamente torce para que ninguém perceba que está improvisando. É por isso que tentar se encaixar é uma prisão invisível. A sociedade exalta a ideia de ser normal, mas ninguém sabe definir o que isso significa. Cada grupo cria um padrão, cada ambiente cria uma forma de comportamento, cada ciclo social estabelece o que é aceitável. E você, para evitar ruídos, tenta se moldar a todos eles, como se fosse possível ter múltiplas versões de si mesmo que nunca entram em conflito. Só que entram. E o conflito mais doloroso é o que nasce dentro de você quando percebe que vive tentando alcançar expectativas que mudam o tempo todo, feitas por pessoas que não carregam a responsabilidade pelos danos que esse esforço causa na sua mente. Existe um segundo impacto ainda mais profundo. Quanto mais você se adapta, menos você é visto. O mundo não enxerga pessoas que se camuflam. O mundo só percebe quem se destaca pela firmeza, não pelo esforço de parecer aceitável. O silêncio interno que nasce quando você tenta ser normal demais não é paz, é sufocamento.
É como se parte de você gritasse por espaço, enquanto outra parte continua com medo de ocupar esse espaço. Esse conflito emocional desgasta sua energia, sua clareza e sua motivação. Não é o trabalho que te cansa, não é o cotidiano, não é a rotina. É o esforço de interpretar um papel que não foi escrito para você. Agora imagine, por um instante, o oposto. Imagine a possibilidade de continuar sendo exatamente quem você é, sem se dobrar para suprir expectativas frágeis, sem se encolher para evitar olhares, sem se censurar para não incomodar. Imagine a força que poderia emergir se você simplesmente parasse de tentar se encaixar. Esse pensamento assusta, porque exige coragem, mas também liberta, porque devolve o controle da sua vida às suas mãos. É nesse ponto que surge a virada psicológica. Você jamais encontrará sua verdadeira força tentando se encaixar. O encaixe exige amputação. A autenticidade exige presença. E é aqui que entra o silêncio. Não como fuga, não como resignação, mas como estratégia. O silêncio é a arma dos disciplinados, o escudo dos focados, o território dos que conhecem a própria mente antes de enfrentar o mundo. Marco Aurélio escrevia para si mesmo porque sabia que a guerra interna antecede qualquer batalha externa. Musashi caminhava sozinho porque entendia que a presença dos outros muitas vezes contamina a clareza do espírito. Mandela suportou o isolamento porque transformou cada minuto em refinamento emocional. Serena Williams aprendeu a responder apenas com ação, não com explicações. Todos eles dominaram o poder de permanecerem centrados enquanto o mundo tentava moldá-los. O vídeo que você está prestes a ouvir começa exatamente nesse ponto. O momento em que você finalmente percebe que o silêncio nunca foi ausência de voz. Foi presença de força. E que tentar se encaixar nunca foi proteção. Foi sabotagem. A partir deste instante, você não vai mais caminhar diminuído. Vai caminhar consciente. Não vai mais seguir o padrão da multidão. Vai seguir o padrão da sua própria verdade. Esta introdução marca o início de uma mudança. O próximo passo é entender por que tentar se encaixar destrói você desde dentro e como esse mecanismo opera de maneira tão profunda que poucos conseguem escapar. O mecanicismo oculto. Por que tentar se encaixar destrói você? A destruição causada pela tentativa de se encaixar não acontece de maneira abrupta. Ela é lenta, gradual e quase sempre imperceptível. No começo, você acredita que está apenas ajustando pequenos detalhes da sua personalidade para facilitar sua convivência com os outros. Acredita que está apenas suavizando certas opiniões, escondendo certos incômodos, evitando certos comportamentos. E de forma inocente, você se convence de que isso é maturidade. Só que existe uma linha muito fina entre maturidade e autossilenciamento. É exatamente nessa fronteira que o mecanismo oculto atua. Ele te convence de que ser aceito é mais importante do que ser autêntico, e quando você acredita nisso, já perdeu a primeira batalha sem perceber. Tentar se encaixar destrói você porque te arranca da própria referência. Quando você precisa do olhar externo para validar uma escolha, para legitimar uma opinião ou para decidir quem deve ser, sua identidade deixa de ser um centro sólido e passa a funcionar como uma superfície em constante mutação. O que muda essa superfície? As expectativas alheias. O problema é que expectativas são infinitas, contraditórias e quase sempre baseadas em inseguranças individuais. Quando você tenta atender todas, sua própria estrutura interna começa a rachar. É impossível construir firmeza tentando agradar mentalidades instáveis. A mente humana possui um mecanismo natural chamado busca por pertencimento. Ele é ancestral. Vem de tempos em que ser excluído significava morrer. Só que o mundo mudou. E esse mecanismo, hoje,
pode se transformar em uma armadilha. Você tenta se encaixar não porque quer, mas porque o cérebro te convence de que isso é necessário para sobreviver. O problema é que o cérebro não diferencia pertencimento saudável de submissão emocional. Para ele, tudo que reduz risco social parece útil. Só que, na prática, isso destrói sua autonomia. Você se acostuma a se encolher, a dizer menos, a sentir menos, a existir menos. E quanto mais se diminui, mais acredita que precisa continuar se diminuindo para manter a aceitação que conquistou. Existe também a questão da percepção distorcida. Quando você tenta se encaixar, começa a se observar constantemente através de uma lente que não é sua. Essa lente vem das pessoas que você teme desagradar. Você começa a medir suas palavras para não parecer agressivo, começa a controlar seu tom de voz para não parecer confiante demais, começa a evitar mostrar suas conquistas para não parecer arrogante. E quando percebe, já está vivendo dentro de uma versão encolhida de si mesmo, uma versão reduzida, calibrada para não incomodar. A longo prazo, esse tipo de autocensura muda a forma como você pensa. A identidade para de se expandir e começa a se contrair. Você não se expressa mais porque quer, mas porque calcula. E ninguém consegue ser inteiro enquanto está calculando cada movimento. A comparação é um dos elementos mais destrutivos desse mecanismo. Quando você tenta se encaixar, automaticamente começa a se comparar com aqueles que parecem caber melhor no padrão social. A comparação cria um tipo de dor silenciosa. Ela te convence de que você está sempre atrás, sempre abaixo, sempre insuficiente. Mas o perigo real está no fato de que a comparação te afasta de sua singularidade. Você tenta imitar o comportamento daqueles que já são bem aceitos, acreditando que isso te aproximará do mesmo resultado. O problema é que imitação gera desgaste, não resultado. Você gasta energia tentando replicar algo que não nasceu de você. E, mesmo quando consegue, sente que não pertence ali. Porque não pertence mesmo. Você pertence ao caminho que nasce da sua essência, não do comportamento de alguém que você julga ser mais adequado. Outro ponto fundamental desse mecanismo é o desgaste emocional constante. Quando você tenta se encaixar, vive em estado de alerta. Observa o que dizem, analisa como te veem, pensa em como está sendo interpretado. A mente não foi feita para esse tipo de vigilância contínua. Esse estado cria exaustão mental, ansiedade social e, em casos mais extremos, até apagamento emocional. Quanto mais você tenta se controlar para ser aceito, menos energia sobra para criar, arriscar, evoluir, crescer. O neurocientista Daniel Wegner descreveu isso como cansaço identitário, o esgotamento causado por manter versões artificiais de si mesmo. Um cérebro cansado é incapaz de produzir clareza, e sem clareza você passa a tomar decisões pelo medo, nunca pela convicção. A tentativa de se encaixar destrói também sua profundidade emocional. Quando você começa a se adaptar demais, passa a concordar com coisas que não ressoam com você, passa a tolerar comportamentos que te ferem, passa a aceitar situações que não deseja. Essa desconexão entre o que sente e o que demonstra cria uma rachadura interna. É como viver sempre em desacordo consigo mesmo. Com o tempo, isso cria um afastamento emocional tão grande que você já não sabe ao certo o que sente. A mente tenta manter a harmonia externa, sacrificando a verdade interna. Mas toda vez que você sacrifica sua verdade, sua autoestima paga o preço. O maior perigo, no entanto, está no ponto final desse mecanismo. Você começa a acreditar que ser aceito exige deixar de ser quem é. Esse é o golpe mais destrutivo, porque a partir desse momento, a tentativa de se encaixar se torna uma forma de autoabandono. A cada silêncio forçado, a cada opinião engolida,
A cada identidade moldada para satisfazer alguém, você envia para si mesmo a mensagem de que sua essência não vale o suficiente, que sua presença precisa ser editada, que seu jeito precisa ser corrigido. Isso afeta profundamente sua autopercepção, sua confiança e sua capacidade de se posicionar no mundo. E é por isso que tentar se encaixar destrói mais do que apenas sua originalidade. Ele destrói sua força, sua clareza e sua direção. A vida deixa de ser um caminho e se torna um palco onde você interpreta papéis que nunca escolheu. A mente deixa de ser livre e se torna prisioneira do olhar alheio. O coração deixa de ser firme e se torna dependente da aceitação de pessoas que muitas vezes nem conhecem a si mesmas. Quando você passa anos assim, começa a acreditar que só existe um tipo de vida disponível. Mas existe outro caminho, um caminho onde você não precisa se encaixar porque constrói o lugar ao qual pertence. A tentativa de se encaixar destrói você porque te separa de si mesmo. Recuperar sua identidade é o início de toda mudança. A vantagem do silêncio. A arma que ninguém sabe usar. O silêncio é frequentemente interpretado como ausência. Ausência de opinião, ausência de força, ausência de presença. Só que essa interpretação é feita por quem nunca aprendeu a observar a realidade sem o ruído das próprias inseguranças. O silêncio não é falta. O silêncio é espaço. E espaço é poder. Ele cria margem para perceber o que os outros não percebem, compreender o que os outros não entendem e agir quando os outros ainda estão confusos. A maioria fala para se sentir no controle. Poucos silenciam para estar no controle. O silêncio é a ferramenta que Musashi usava para enxergar o golpe antes dele existir. É o terreno interno onde Marco Aurélio moldava seu julgamento. É a zona mental onde Serena Williams bloqueava distrações e deixava sua mente afiada como uma lâmina. Não há poder mais subestimado do que a quietude de uma mente que não reage por impulso. A vantagem do silêncio começa pela economia emocional. Quando você não se apressa em responder, não se precipita em provar nada, não tenta preencher vazios com palavras desnecessárias, você economiza energia que antes era desperdiçada em batalhas inúteis. A maior parte dos conflitos humanos nasce da necessidade de ter a última palavra ou da pressa de rebater. O silêncio protege você dessa armadilha. Ele impede que você seja guiado pelas provocações alheias e coloca você no lugar de quem observa enquanto os outros se desgastam. Quando alguém tenta te desestabilizar e você responde com silêncio, esse alguém perde a arma. Quando tentam te manipular e você não reage, a manipulação desmancha no ar. Quando tentam te apressar e você mantém a calma, você assume o comando. O silêncio coloca você na posição de quem escolhe, não de quem é escolhido. E essa inversão sutil muda tudo. Outro aspecto dessa vantagem é a clareza estratégica. Pessoas que falam demais se traem. Revelam intenções, entregam fraquezas, expõem inseguranças. Sun Tzu já dizia que toda batalha é ganha antes de ser lutada, e o silêncio é a preparação para vencer sem precisar se desgastar. Enquanto os outros se mostram, você observa. Enquanto os outros se expõem, você entende. Enquanto os outros preenchem o espaço com ruído, você monta a estratégia com precisão. Quem reage rápido demais, perde informação. Quem fala rápido demais, perde vantagem. Quem tenta se explicar demais, perde respeito. O silêncio permite que você processe o ambiente sem pressão. Ele transforma você em alguém que não apenas vê, mas enxerga. E quem enxerga, vence. O silêncio também funciona como filtro psicológico. Ele revela intenções ocultas. Quando você para de falar e passa a observar,
percebe padrões que antes estavam camuflados. Você identifica quem realmente te valoriza e quem só te usa. Quem tem caráter sólido e quem se desmancha ao menor sinal de frustração. Quem respeita limites e quem tenta ultrapassá-los. A ausência de palavras cria desconforto em quem tem algo a esconder, e esse desconforto expõe mais do que qualquer discussão. A pessoa que fica irritada com o seu silêncio geralmente esperava controle sobre você. A pessoa que tenta forçar você a falar normalmente queria uma vantagem que não conseguiu obter. A pessoa que se apressa em preencher seu silêncio com justificativas geralmente teme ser descoberta. O silêncio revela verdades que as palavras maquiariam. Essa vantagem se torna ainda mais poderosa quando você entende que silêncio não é passividade, mas disciplina. Ele impede que sua mente siga o fluxo emocional do momento. Ele impede que a impulsividade tome decisões irreversíveis. Ele impede que feridas antigas comandem suas reações. Uma mente silenciosa é uma mente que escolhe, não uma mente arrastada pelos próprios medos. É por isso que Marco Aurélio usava o silêncio como ferramenta para domar pensamentos caóticos. Ele não reagia ao mundo, ele reagia ao que fazia sentido. Quem aprende a silenciar o caos interno cria uma forma de autocontrole que poucos conseguem até compreender. A vantagem do silêncio é a vantagem da consciência limpa e do raciocínio sólido. A força do silêncio também se manifesta na presença. Pessoas que falam demais diluem sua autoridade. Pessoas que falam na medida certa intensificam sua presença. Quem é capaz de permanecer em silêncio transmite segurança. A energia muda, a postura muda, a forma como o ambiente responde muda. O silêncio reforça limites invisíveis, constrói respeito e cria uma espécie de magnetismo que palavras por si só não constroem. Muhammad Ali era explosivo nas falas, mas também sabia exatamente quando falar e quando deixar o ringue responder por ele. Serena Williams treina a mente para ignorar ruídos que tirariam qualquer atleta do eixo. Frida Kahlo deixava sua arte falar em momentos em que ninguém teria palavras suficientes. Quando você age assim, percebe que o silêncio não diminui o impacto da sua presença, ele multiplica. Existe ainda um aspecto espiritual nessa vantagem. Não no sentido religioso, mas no sentido humano mais profundo. O silêncio é a única condição em que você consegue ouvir a si mesmo com clareza. Sem as expectativas dos outros, sem a pressa do mundo, sem a necessidade de se mostrar, sem a obrigação de ser visto. No silêncio, você reencontra sua voz interna, a única que realmente importa. É nesse espaço que você percebe o que quer construir, por onde precisa seguir, o que deve abandonar, o que precisa desenvolver. É no silêncio que nasce o foco. É no silêncio que nasce a disciplina. É no silêncio que nasce a direção. Quem não consegue ficar sozinho com a própria mente, dificilmente consegue transformar a própria vida. Por fim, existe o efeito invisível do silêncio sobre o mundo. Ele cria mistério. Em uma era onde todos querem ser previsíveis, expostos, analisáveis e compreendidos, quem permanece silencioso se torna enigmático. E aquilo que é enigmático é automaticamente respeitado ou temido. O silêncio impede que os outros classifiquem você. Impede que te coloquem em caixinhas. Impede que te leiam com facilidade. E essa imprevisibilidade se torna uma camada adicional de proteção psicológica e estratégica. Você não está escondido, está inacessível para quem não merece acesso, está fora do alcance da mediocridade e fora da mira de quem subestima demais o poder da quietude. A vantagem do silêncio é completa. Ela atua na mente, no corpo, nas relações, nas decisões e na forma como o mundo te enxerga. É a arma que ninguém ensina,
porque ninguém quer que você seja tão difícil de manipular. É a ferramenta que ninguém valoriza, porque poucos conseguem dominá-la. Quando você aprende a usá-la, tudo muda. Não porque você fala menos, mas porque passa a agir com a força de quem não precisa provar nada. Essa é a vantagem que separa pessoas comuns de pessoas que se tornam impossíveis de ignorar. A máscara da multidão. Porque o mundo tem medo de pessoas que não se exibem. A maioria das pessoas passa pela vida acreditando que precisa ser vista para existir. Elas se acostumaram a viver mascaradas, se mostrando, se exibindo, procurando aplausos, validando sua própria importância pelo reflexo que recebem do mundo. A multidão aprendeu a funcionar assim, ruidosa, ansiosa, egocentrada, faminta por atenção. Mas existe um tipo raro de pessoa que não joga esse jogo. Alguém que se afasta do teatro social, que não precisa se expor, que não se desespera para provar nada. E é exatamente esse tipo que o mundo teme. Porque a sociedade inteira foi construída sobre a necessidade de previsibilidade. As pessoas querem decifrar você, rotular você, classificar você rapidamente. Isso dá segurança. Elas querem saber quem você é, como você pensa, como você reage, onde você se encaixa. Mas quando você não se exibe, quando você não entrega tudo de mão beijada, quando você não revela os bastidores da sua mente, você quebra esse sistema de controle. E tudo o que não pode ser controlado assusta. O mundo teme o silêncio porque o silêncio revela domínio. Uma pessoa que não fala tudo o que pensa mostra autocontrole. Uma pessoa que não se desespera para aparecer transmite força. Uma pessoa que não tenta se encaixar demonstra identidade. E nada perturba mais a multidão do que alguém que é completo sozinho. Pessoas assim não são vazias. Pessoas assim não pedem atenção. E exatamente por isso chamam mais atenção do que todos os barulhentos juntos. O silêncio cria mistério, presença, profundidade. Ele desperta perguntas que o barulho nunca desperta, e a multidão odeia perguntas que ela não consegue responder. A grande verdade é que as pessoas que falam demais não são confiantes, são inseguras. O barulho é uma forma de esconder o vazio. A exposição constante é uma forma de anestesiar o medo de não ser suficiente. Quando alguém se exibe o tempo inteiro, o mundo sabe exatamente quem ela é e, por isso, controla facilmente. Mas quando alguém escolhe a ausência, a discrição, a introspecção, quando alguém fala pouco, mas pensa muito, quando alguém não desperdiça energia tentando impressionar, esse alguém se torna imprevisível. E o imprevisível é perigoso. A multidão usa máscaras não porque é forte, mas porque tem medo de ser vista de verdade. Mas quando você aparece sem máscara, sem precisar se exibir, sem buscar aprovação, você expõe a fragilidade da máscara alheia. Você coloca cada pessoa diante do próprio vazio. Você desarma o teatro inteiro sem dizer uma palavra. É por isso que pessoas silenciosas são rotuladas como arrogantes, estranhas, distantes, misteriosas. Não é porque você seja difícil de lidar, é porque você é difícil de manipular. A multidão interpreta a independência como ameaça, interpreta autocontrole como frieza, interpreta profundidade como perigo. E é exatamente isso que você precisa entender. O problema não é você. O problema é o reflexo que você causa. O silêncio dá poder porque ele coloca você em posição de observador. Enquanto o mundo fala, você escuta. Enquanto o mundo se exibe, você analisa. Enquanto o mundo se distrai com seus próprios ruídos, você evolui em silêncio. Pessoas silenciosas enxergam mais, percebem nuances, identificam mentiras, entendem intenções. O barulho distrai, o silêncio revela. Por isso, quem domina o silêncio, domina também o tabuleiro invisível, onde todos os movimentos realmente acontecem.
A multidão quer que você fale mais, porque quando você fala demais, você entrega suas fraquezas, entrega seus desejos, entrega seus medos, entrega seu mapa interno, e qualquer um que tenha o seu mapa te controla. Mas quando você guarda para si, quando você escolhe o momento certo de se pronunciar, quando cada palavra que sai da sua boca tem peso, intenção e direção, as pessoas prestam atenção, porque intensidade é muito mais poderosa que quantidade. As pessoas temem aqueles que não precisam ser aprovados. Elas temem aqueles que não precisam aparecer. Temem aqueles que não estão em competição, porque esse tipo de pessoa muda a dinâmica de poder no ambiente. Em vez de correr atrás de atenção, você faz os outros girarem ao seu redor, tentando entender quem você é. E ninguém gosta de sentir que não tem acesso à sua essência. O mundo tenta te convencer de que ser discreto é ser apagado. Mas isso é mentira. Ser discreto é ser estratégico. Ser silencioso não é ser fraco, é ser seletivo. Falar menos não é ser distante, é ser inteligente. A multidão teme o silêncio porque ele destrói o jogo social onde as máscaras reinam. O silêncio quebra o teatro. Ele expõe quem tem profundidade e quem só tem barulho. E o mais fascinante de tudo é que o objetivo do silêncio nunca é ser misterioso. O objetivo é ser verdadeiro. É preservar sua energia mental. É proteger sua paz. É evitar a contaminação emocional de ambientes tóxicos. O silêncio é um filtro natural que separa quem é seu aliado de quem é apenas espectador. Quem merece acesso de quem merece distância. Quem tem valor real de quem só tem volume. O mundo teme você quando você não se exibe, porque esse é o sinal mais claro de que você não precisa dele para ser alguém. E o maior poder que existe é justamente esse: não depender da aprovação de ninguém. Pessoas silenciosas incomodam porque carregam algo que o barulho nunca consegue fabricar. Consistência interna, e isso é tão raro que quando aparece é impossível de ignorar. O caminho do forasteiro, como prosperar sem se encaixar. Existem dois tipos de pessoas no mundo: as que moldam sua essência para caber em espaços apertados e previsíveis, e as que não pedem permissão para existir. O forasteiro é esse segundo tipo. Ele não tenta se ajustar ao ambiente. Ele ajusta o ambiente com sua presença. Ele caminha por fora do fluxo, por fora da lógica comum, por fora das expectativas sociais que tentam domesticá-lo desde cedo. E é exatamente por isso que prospera. Porque a multidão vive ocupada demais, obedecendo regras que ninguém questiona, enquanto o forasteiro observa, calcula, age e transforma. O mundo tenta convencer você de que seguir o caminho da maioria é segurança. Mas a história prova o contrário. Tudo que evoluiu, tudo que criou impacto, tudo que virou referência, nasceu da mente de alguém que recusou o molde. Musashi foi imparável porque entendeu que a estratégia verdadeira não se aprende repetindo técnicas, mas construindo uma mentalidade independente. Tesla incomodou porque pensava além do que seu tempo permitia. Ali se tornou gigante porque acreditava na própria voz, mesmo quando o mundo inteiro duvidava. Mandela enfrentou forças que pareciam invencíveis porque seu espírito era mais sólido que qualquer prisão. O forasteiro prospera porque não se curva ao que o mundo chama de normal. Ele sabe que normalidade é apenas um consenso criado para que todos permaneçam no mesmo nível. Quando você escolhe o caminho do forasteiro, você automaticamente desperta resistência. Pessoas vão tentar te rotular como difícil, estranho, diferente demais. É a reação natural da mente coletiva diante de quem não se deixa engolir pela correnteza. Ao não se encaixar, você quebra a previsibilidade das interações. As pessoas querem que você funcione dentro das regras invisíveis. Querem te ver participar do jogo. Querem que você aceite o mesmo roteiro que todos aceitaram.
O forasteiro incomoda porque ele recusa esse roteiro e escreve o seu. Isso não é rebeldia, é lucidez. É perceber que nenhuma vida extraordinária nasce do medo de contrariar expectativas. Prosperar sem se encaixar exige que você entenda uma verdade simples. É impossível ser excepcional sendo comum. O mundo só recompensa quem entrega algo impossível de ignorar. E você só se torna impossível de ignorar quando deixa de tentar parecer com os outros. Quando você cultiva sua própria forma de pensar, seu próprio ritmo, seu próprio conjunto de princípios, seu próprio caminho, o mundo passa a se ajustar ao seu movimento. Não é rápido, não é fácil, não é confortável, mas é inevitável. A mediocridade é confortável e por isso é popular. A autenticidade é rara e por isso é valiosa. O forasteiro prospera porque tem coragem de ficar em silêncio quando todos estão falando. Tem coragem de agir quando todos estão parados. Tem coragem de se concentrar quando todos estão distraídos. Tem coragem de andar sozinho quando todos estão implorando por companhia. Ele não baseia suas decisões na necessidade de aprovação. Ele baseia na clareza de propósito. Enquanto a maioria se desgasta tentando ser aceita, o forasteiro avança com leveza. Porque carregar a própria verdade é mais leve do que carregar a expectativa dos outros. O caminho do forasteiro exige também disciplina emocional. Você precisa aprender a lidar com a sensação de não pertencer. Precisa remar contra a maré da ansiedade social. Precisa resistir à tentação de se adaptar só para não incomodar. Precisa tolerar olhares tortos, comentários velados, incompreensões. Precisa aceitar que o mundo só entende o valor de quem é diferente quando ele já chegou onde queria chegar. Antes disso, você será subestimado, desconfiado, questionado. O forasteiro prospera porque transforma cada dúvida em combustível, cada rejeição em foco, cada obstáculo em domínio interno. A maior arma de quem não se encaixa é a independência mental. Quando você pensa por conta própria, você se torna imune às opiniões frágeis. Quando você não precisa de validação, você se torna invulnerável ao julgamento. Quando você não busca aprovação, você se liberta das amarras que impedem a maioria de evoluir. O forasteiro cresce porque não se distrai, não participa do teatro social, não se envolve em pequenas competições, não desperdiça energia tentando provar algo. Ele investe tudo na construção de si mesmo, e isso sempre resulta em vantagem real. O mundo tenta derrubar o forasteiro porque ele ameaça o sistema que mantém a massa sob controle. Pessoas que seguem o próprio caminho mostram sem esforço que existe uma alternativa, e nada enfraquece mais a estrutura da multidão do que perceber que alguém está prosperando sem seguir as mesmas regras. O forasteiro prova, na prática, que liberdade gera força, e isso incomoda os que se acostumaram com correntes invisíveis. Prosperar sem se encaixar não significa viver contra o mundo. Significa viver acima das expectativas do mundo. Significa saber que sua identidade é sua maior ferramenta. Significa proteger seu foco da contaminação alheia. Significa entender que quem caminha sozinho chega mais rápido porque não precisa esperar ninguém. Quem caminha em silêncio chega mais forte porque não desperdiça energia. Quem caminha diferente chega mais longe porque abre caminhos onde nunca houve estrada. O forasteiro prospera porque não tem medo de ser quem é. E quando você não teme sua própria identidade, nada te ameaça de verdade. Porque quem tenta se encaixar, se encolhe. Quem se recusa a se encaixar, se expande. E é isso que te torna perigoso, e necessário, e lembrado, e livre. O ritual do silêncio. Micro-hábitos para treinar sua vantagem invisível. Silêncio é a disciplina que separa quem vive reagindo do indivíduo que decide conscientemente cada passo.
Ele não é a ausência de palavras, e sim o domínio delas. É o território onde seus pensamentos deixam de correr descontrolados e passam a se organizar de forma estratégica. A sociedade atual teme o silêncio porque ele desmonta ilusões. Ele expõe inseguranças, revela fraquezas, ilumina desejos escondidos e obriga você a enxergar quem realmente é quando não está tentando impressionar ninguém. Por isso, pessoas indisciplinadas fogem dele. Já quem busca força mental aprende a cultivar o silêncio como uma habilidade essencial. E para desenvolver essa habilidade, você precisa de micro-hábitos que constroem uma mente preparada para agir com precisão. A base desse treinamento começa com o voto das 24 horas. Ele consiste em se afastar da resposta imediata sempre que algo tentar te provocar. Pode ser um comentário desagradável, uma crítica disfarçada, uma mensagem que te irrita, um julgamento injusto. Em vez de responder no calor da emoção, você se compromete a esperar um dia inteiro. Esse distanciamento reduz o peso da reação impulsiva e revela o quanto de energia você desperdiçava tentando se defender. Com o tempo, percebe que muitas batalhas desaparecem quando você não alimenta o conflito. Quando você domina esse voto, sua mente deixa de ser manipulável pelo ambiente. Outro micro-hábito poderoso é chamado de sombra da observação. Ele treina sua percepção, sua leitura emocional, sua inteligência social e sua capacidade estratégica. Em qualquer ambiente com pessoas, reserve alguns minutos para observar sem participar. Preste atenção nos gestos, nos tons de voz, nas intenções escondidas, nos padrões de comportamento. O objetivo não é julgar ninguém, e sim aprender a enxergar o que a maioria ignora. Pessoas barulhentas são fáceis de decifrar. O que realmente importa está no que não é dito. Esse hábito desenvolve uma vantagem silenciosa. Enquanto todos se esforçam para serem notados, você aprende a notar o que realmente importa. O próximo passo é dominar a regra da resposta mínima. Ela te ensina a economizar energia verbal e a fortalecer sua presença. Isso significa falar apenas quando necessário e apenas o essencial. Quando você reduz a quantidade de palavras, suas ideias ganham densidade. Sua voz deixa de ser dispersa e passa a carregar autoridade. Quem fala demais se enfraquece, se explica demais, se contradiz, se expõe, perde foco. Quem fala com precisão projeta maturidade e autocontrole. A resposta mínima não te torna distante, te torna firme. A ausência de excesso cria impacto. As pessoas começam a te ouvir com mais atenção porque percebem que cada palavra sua é pensada, não jogada ao vento. Outro micro-hábito essencial é o diário não publicado. Ele serve para que você compreenda a si mesmo antes de tentar compreender o mundo. Escrever organiza pensamentos, limpa o emocional, revela padrões mentais e ajuda você a enxergar motivações ocultas. Quando escreve, você transforma confusão em clareza, ansiedade em ordem, intuição em direção. Suas emoções deixam de te dominar e passam a ser material para a reflexão. Você começa a perceber que grande parte do que te incomoda é construído pela mente, não pelo mundo. E quanto mais você escreve, menos você precisa buscar validação externa, porque seu diálogo interno se fortalece. O diário não é para ser lido pelos outros. É o espaço onde sua verdade se torna visível para você. Para completar o ritual, existe a pausa Musashi, um hábito simples e extremamente transformador. Antes de agir, decida esperar 3 segundos. Esse intervalo curto quebra o impulso e reestabelece o controle consciente. A mente treinada não toma decisões porque foi pressionada pelo ambiente, e sim porque escolheu racionalmente o melhor movimento. É isso que diferencia o guerreiro comum do guerreiro que vence.
A pausa, Musashi, impede você de cair em armadilhas emocionais, impede que responda para agradar, impede que tome decisões motivadas pelo medo. Ela cria o espaço mental necessário para agir com lucidez. Quando esses micro-hábitos se unem, eles formam o ritual do silêncio. E esse ritual muda completamente a forma como você se posiciona no mundo. A impulsividade diminui, a clareza aumenta. A sua energia deixa de ser drenada pela busca de aprovação e passa a ser direcionada para a sua evolução interna. Você começa a perceber que o barulho externo não tem mais o mesmo poder sobre você. Comentários, críticas, opiniões, comparações, provocações, tudo isso perde força quando sua mente se ancora no silêncio. E então, algo extraordinário acontece. Você se torna imprevisível para os que tentam te manipular, intocável para quem tenta testar sua paciência, estável em situações onde a maioria entra em desespero, focado em momentos em que todos se distraem. O silêncio te transforma em alguém que responde com consciência, não com pressa. Ele fortalece sua identidade porque você deixa de agir para ser visto e passa a agir para se tornar melhor. Ele aumenta sua disciplina porque elimina dispersões involuntárias. Ele amplifica seu foco porque corta o ruído mental. O silêncio é o espaço onde sua mente se torna sua aliada, não sua inimiga. Quando você treina esse ritual diariamente, percebe que nada te abala com a mesma facilidade. Nada te arrasta com a mesma força. Nada te distrai com a mesma velocidade. Sua vantagem invisível se torna evidente apenas para quem observa de perto. E é exatamente isso que te torna poderoso, porque quem domina seu silêncio conquista o tipo de força que o mundo não consegue corromper. O dia em que você para de se encaixar. Há um dia na vida de qualquer pessoa que decide mudar de verdade, que não começa com aplausos, motivação ou frases prontas. Começa com um cansaço que não vem do corpo, mas da alma. Um esgotamento silencioso, fundo, que te faz olhar para a própria vida, como quem observa uma casa que foi sendo construída aos poucos e percebe que grande parte daquela estrutura não é sua. É o cansaço de tentar agradar, de se moldar, de caber em espaços que nunca foram projetados para você. É nesse dia que você entende que passou a vida tentando se encaixar em molduras que diminuíam sua forma, sua voz, seu tamanho. A ficha cai devagar, mas quando cai, ela rasga. Você percebe que passou anos se sabotando, não por incapacidade, mas por excesso de adaptação. Você se encolheu para não incomodar, adotou opiniões que não acreditava, engoliu desconfortos que deveriam ter sido fronteiras, aceitou menos porque achou que pedir mais era demais. E quando finalmente olha para trás, percebe que os momentos em que você mais sofreu foram exatamente aqueles em que tentou agradar. Não foi o mundo que te prendeu, foi você mesmo, tentando caber no tamanho que esperavam de você. Esse dia tem uma característica brutal. Ele te joga diante de um espelho onde você não vê o rosto, mas sim o personagem que interpretou durante anos. Um personagem moldado pela expectativa dos outros, pelas críticas, pelos medos, pela necessidade quase infantil de aprovação. O personagem da pessoa boa, maleável, aceitável, aquela que se curva para não gerar atrito. E a verdade é que tentar ser isso é a forma mais rápida de perder o próprio brilho, porque quando você tenta agradar todo mundo, você se torna invisível para si mesmo. E então, pela primeira vez em muito tempo, você se permite sentir o silêncio. Não o silêncio externo, mas o interno, aquele que aparece quando você para de buscar, parar de correr, parar de provar. É um silêncio estranho, quase desconfortável, porque nele você começa a ouvir pensamentos que estavam soterrados.
suas verdadeiras opiniões, seus verdadeiros desejos, suas verdadeiras frustrações. E essa honestidade silenciosa tem uma força devastadora. Ela te mostra que você nunca precisou de aplauso para existir. Precisou de coragem para respirar como você é. Nesse momento, algo dentro de você muda. Não de forma explosiva, mas firme, sólida, determinada. Você entende que não nasceu para ser agradável, nasceu para ser autêntico. Não nasceu para se encaixar, nasceu para se expressar. Não nasceu para ser tolerado, nasceu para ser inegável. E quando essa consciência se instala, você começa a perder coisas, mas de um jeito que finalmente faz sentido. Perde pessoas que se beneficiavam da sua versão silenciosa. Perde espaços que te ofereciam pouco. Perde convites que exigiam que você fosse menor. E cada perda, ao invés de doer, liberta. Esse dia é doloroso porque revela a verdade que você evitou por anos. Ninguém respeita quem vive implorando por espaço, mas todo mundo respeita e até teme quem não pede mais permissão para existir, porque quando você para de tentar se encaixar, você passa a ocupar. Você ocupa seu lugar, ocupa sua voz, ocupa sua presença, ocupa sua própria vida. E esse movimento, ainda que silencioso, cria um impacto que o mundo inteiro sente, mesmo que ninguém comente. O mundo teme quem não precisa se exibir, teme quem não precisa justificar nada, teme quem se move em silêncio, porque o silêncio é impossível de rastrear. Pessoas silenciosas não são previsíveis, não são manipuláveis, não são moldáveis. E é por isso que, quando você finalmente rompe o ciclo de agradar, você desperta reações das mais diversas, de admiração a incômodo, de respeito a inquietação. Mas isso não importa, porque você para de viver baseado na reação dos outros e começa a viver baseado na sua intenção. Nesse dia, o dia da ruptura, você olha ao redor com outros olhos. O mundo não mudou, você mudou. Você finalmente percebe que a vida não recompensa quem grita mais alto, mas quem age de forma mais precisa. Não recompensa quem tenta se encaixar, mas quem escolhe se posicionar. Não recompensa quem vive para ser aceito, mas quem vive para ser verdadeiro. E essa verdade, apesar de simples, tem um impacto transformador. Ela te devolve a si mesmo. É nesse dia também que você entende o valor de caminhar sozinho. Não no sentido de solidão, mas de independência. Você para de buscar direção em todo mundo e começa a buscar dentro. Para de esperar apoio e passa a construir estrutura. Para de esperar validação e passa a validar cada passo que dá. E quando essa autonomia nasce, até o silêncio muda de tom. Ele deixa de parecer vazio e passa a parecer lar. O clímax da sua transformação não acontece quando o mundo finalmente te reconhece, mas quando você para de implorar por reconhecimento. Porque só quando você rompe o pacto invisível de tentar se encaixar é que sobra espaço para quem você realmente é. E quem você realmente é sempre foi maior do que aquilo que permitiram que você fosse. Esse é o ponto de virada. Não tem volta, porque quem se encontra não se perde de novo. O dia em que você para de tentar se encaixar é o mesmo dia em que você se encaixa perfeitamente dentro de si. E a partir daí, tudo muda. Não porque o mundo fica mais fácil, mas porque você finalmente se tornou impossível de ignorar. Existe um instante na jornada de qualquer pessoa que decide crescer em silêncio, que redefine completamente o seu eixo interno. É o momento em que você percebe que não precisa provar mais nada para ninguém. Todo o peso que você carregou tentando encaixar sua identidade em expectativas alheias simplesmente deixa de ter sentido. Você olha ao redor e percebe que passou tempo demais lutando batalhas que não eram suas, aceitando críticas que vinham de pessoas que não tinham coragem de olhar para a própria vida, absorvendo culpas que nunca te pertenciam.
E quando esse entendimento amadurece dentro de você, algo essencial se rompe. Essa ruptura não te destrói, ela te devolve. O silêncio que antes parecia um castigo se transforma em território sagrado. Ele deixa de ser ausência de barulho e passa a ser presença de verdade. Você aprende que existe uma diferença brutal entre estar calado e estar consciente. O calado foge, o consciente observa. E quando você observa, você enxerga pessoas, ambientes, padrões e intenções como nunca viu antes. Você para de reagir e começa a compreender. Para de se defender e começa a escolher. Para de se justificar e começa a existir. É nesse estado que o silêncio se torna uma vantagem quase injusta, porque enquanto a maioria desperdiça energia tentando ser notada, você concentra a sua em se tornar inevitável. O fechamento desse vídeo não é apenas um resumo. É um convite para atravessar a fronteira entre quem você foi até agora e quem você está pronto para ser. Não importa o quanto tentaram te convencer de que ser discreto significa ser fraco. Discrição não é fraqueza, é estratégia. Não importa o quanto fizeram você acreditar que precisa se explicar. Explicações são para quem ainda não reclamou o próprio território. Você está entrando em uma fase da vida em que sua presença vale mais do que suas palavras, sua disciplina vale mais do que suas intenções e sua autenticidade vale mais do que qualquer aprovação. Você precisa lembrar de uma coisa que quase ninguém vai te dizer. Pessoas que vivem para serem notadas acabam escravizadas pelo olhar dos outros. Pessoas que vivem para serem verdadeiras acabam libertas da necessidade de se encaixar. A liberdade é silenciosa, o crescimento é silencioso, a evolução é silenciosa. Quem faz barulho demais geralmente tenta esconder a ausência de profundidade. Você não precisa disso. Você já entendeu que seu caminho não será construído pelo volume da sua voz, mas pela precisão das suas escolhas. E talvez agora, enquanto escuta essas palavras, você perceba que tudo o que buscava estava dentro de você o tempo todo. Você nunca precisou se encaixar, nunca precisou diminuir sua força para caber em ambientes frágeis. Nunca precisou suavizar sua mente para não intimidar. Nunca precisou alterar sua essência para agradar. A verdade é simples. O mundo sempre tentou ajustar você aos padrões dele, porque sabia que, se você descobrisse sua verdadeira potência, seria impossível te controlar. O dia em que você escolhe viver alinhado com o que é, e não com o que esperam, é o dia em que você se torna indomável. E é exatamente por isso que este encerramento não é apenas uma reflexão, mas um ponto de decisão. Se esse conteúdo te fez enxergar algo que estava escondido dentro de você, então não carregue isso sozinho. Caminhos de autodomínio não crescem na escuridão quando são ignorados. Crescem quando você decide expandir. Crescem quando você alimenta sua mente com ideias que elevam, fortalecem e refinam seu espírito. É por isso que esse espaço existe, para quem está pronto para viver acima do ruído. Para quem já entendeu que não precisa gritar para ser ouvido quando sua verdade ecoa por si. Agora, eu quero que você faça uma escolha simples, mas que define quem você está se tornando. Se esse vídeo abriu sua visão, se te provocou, se te fez refletir de um jeito que ninguém tinha feito antes, deixe a palavra PARE nos comentários. Pare de se moldar. Pare de pedir permissão. Pare de negociar sua identidade. Essa palavra marca o início de uma nova fase da sua vida. E se você quer continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua disciplina, expandem sua mentalidade e blindam sua paz, se inscreva no canal agora. Aqui toda semana você escuta aquilo que ninguém tem coragem de dizer, mas que você precisa ouvir. Se você chegou até aqui, então você já sabe. O silêncio não é a ausência de força, é o berço dela. Quem domina o silêncio, domina a si mesmo.
E quem domina a si mesmo não precisa de mais nada para vencer.